Para confiarmos em Deus, temos que conhecer um pouco sobre Ele. Não é verdade? Bom, aí vem a minha pergunta. Afinal, o que é Deus? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 1, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que ele, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, que quer dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único, porque se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de outro Deus. E é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Bem, segundo parâmetros encontrados em literaturas, existem argumentos contrários e favoráveis à existência de Deus, os quais têm sido, ao longo da história, propostos por filósofos, teólogos, cientistas e outros pensadores. Esses argumentos envolvem principalmente a epistemologia, que estuda a origem, os métodos e a validade do conhecimento sobre o assunto, e a ontologia, que estuda o ser, sendo um aspecto da metafísica que procura caracterizar o que é essencial e fundamental em determinada entidade. Na verdade, os argumentos utilizados para a existência de Deus normalmente fazem a inclusão de questões metafísicas que estudam os princípios da realidade para além das ciências tradicionais, questões empíricas caracterizadas pelo conhecimento científico, quando a sabedoria é adquirida por percepções independentes de seus objetivos ou significados, ou questões subjetivas, onde há uma tendência a considerar e avaliar as coisas por um ponto de vista meramente pessoal. A partir desses argumentos, podem ser encontrados os teístas que acreditam na existência de Deus e os ateístas que rejeitam a sua existência. O que ocorre é que existe uma ordem admirável no universo que é facilmente verificada, que se mostra fruto de uma inteligência ordenadora que não acontece ao acaso ou pelos caos. E dentro desta observação, percebe-se que há um ser inteligente que dispôs o universo de forma ordenada. O homem procura uma causa para a origem das leis que regem o universo, porque não há efeito sem causa. Assim, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo tem um grau de complexidade
com grande superioridade a qualquer obra humana já realizada. Desse modo, não se pode admitir que toda essa obra tenha aparecido sem que um ser superior tenha originado a sua existência, como acontece a qualquer obra humana, que se pressupõe a existência de um especialista com toda a capacidade para a realização. No caso do universo, esse ser é identificado como Deus. A evolução da ideia de Deus nasceu da necessidade que o ser humano tem de venerar algo que lhe é superior. No decorrer do tempo, de início, o homem curvou-se aos elementos naturais, acreditando que Deus seria a natureza constituída por esses elementos. E nesse decorrer do tempo, por meio do desenvolvimento das culturas, as necessidades do homem passaram a se tornar mais complexas, começando a surgir religiões politeístas. Essa visão de Deus se relacionava diretamente com a sociedade da época, que ainda pouco conhecedora sobre o mundo e o universo, personalizou Deus em um ídolo representativo das histórias mitológicas, onde cada história passava a ter um Deus a mais a ser adorado, temido e venerado. Bom, desse modo, o politeísmo, que é a crença em vários deuses, tornou-se uma idolatria. Hoje encontrados nos panteões, onde os personagens são considerados deuses porque, em suas histórias mitológicas, eram apresentados fenômenos transcendentais incomuns para cada época. O monoteísmo, sendo a crença em um Deus único, foi criado por meio da revelação transcendental, em que Deus teria se apresentado em vários momentos, trazendo mensagens de cunho moral importantes para a evolução e o progresso do homem. Bem, ao se falar sobre a confiança que as pessoas têm em Deus, pode-se mencionar a religião identificada como um conjunto de sistemas culturais e de crenças que comportam diferentes manifestações de fé e de visões por meio de revelações que promovem uma ligação entre o que é humano e divino, podendo ser considerada também um sistema de ideias de aspecto místico, que tem o objetivo de religar o homem a Deus ou a um ser supremo por meio da fé e a devoção. As religiões, em âmbito geral, se fundamentaram em um conjunto de crenças ou dogmas, os quais são seguidos por seus adeptos e que se relacionam com a divindade, abrangendo sentimentos de veneração e obediência a Deus ou a deuses, em consonância com normas morais. Bom, e é a partir desses princípios que a pessoa desenvolve sua conduta individual e social, bem como coloca em prática os seus rituais, fortalecendo a crença e o vínculo com entidades transcendentais que trazem a motivação para superar os obstáculos e os sofrimentos impostos pela vida, na procura da satisfação de alcançar uma relativa felicidade mental e a realização espiritual. Mas, ao se falar em fé raciocinada, tem que se adicionar a religião à ciência, que pode ser traduzida pelo conjunto de conhecimentos ou saberes adquiridos por experimentações, estudos, práticas sistemáticas ou metodologias, que podem trazer a comprovação de teorias baseadas em princípios estabelecidos pela experiência de muitos anos, desenvolvidos por estudiosos e pesquisadores por meio da matemática, física, química ou astronomia, estas
designadas como ciências exatas, ou então pela antropologia, psicologia ou sociologia, entre outras, denominadas ciências humanas. Bem, assim há o conflito entre a religião e a ciência na inevitável competição pela autoridade sobre a natureza e a realidade. Aos poucos, a religião gradualmente vai se amoldando à realidade científica, que se torna cada vez mais autêntica pela evolução de sua metodologia. Bom, na verdade, a religião e a ciência são construções humanas que sofrem variações com o decorrer do tempo. Nesse aspecto, algumas pessoas acreditam na necessidade de se fazer alguma verificação sobre alguns elementos transcendentais. Outras entendem ser mais fácil a exclusão das possibilidades de alguma ocorrência, e ainda outras identificam-se com uma infinidade de probabilidades e conjecturas da mente. Dentro desta linha de buscar algum elemento que possa saciar o conhecimento, o homem não consegue esgotar todas as variáveis do pensamento para a elucidação das incógnitas que encontra pela frente. Então, para crer em Deus, é suficiente lançar aos olhos as obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. A inferioridade das faculdades do homem certamente não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Indubitavelmente, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria umas noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber este ensinamento. Nesse contexto, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Aí deve ser observado: a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, podendo criar o que a natureza produz, a causa primária estará, portanto, em uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa, e quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser sua causa primária. É esta inteligência superior a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a designe.